Sempre esqueço Bom disso. dia, tô aqui no Senado, vocês estão vendo? Ó. Fez boa E eu, viagem de volta. como filha de brasiliense, neta de candango que construiu ator de TV e moradora de Brasília durante 5 anos da minha vida, eu discordo do Luciano. Brasília não é uma ilha, tem gente que mora lá. Tá vendo? Povão, acorda de manhã, Isso aí. trabalha todo Opiniões dia. divergentes. Principalmente nas cidades satélites ali. Mas eu gostei da fala, viu? Neta de candangos que construíram Brasília e filha de brasiliense, porque nos tempos dos carnavais aí dos anos 90, falar que era candango era um status, né? E aí quando a gente vai estudar e descobre que candango é quem participou da construção de Brasília e não quem mora lá. Se eu conseguir pegar as fotos, meu avô é baiano. Se eu conseguir pegar as fotos, depois eu mostro para vocês. Meu avô construiu a torre de TV. Ele foi um dos construtores da torre de TV. Então tem foto dele lá em cima, com a escavadeira Show, e tal. É hein? bem interessante. Muito Show interessante. de bola. Eu, quando ia para os... Só um minutinho, Leandro, só interagir aqui. Quando eu ia para os carnavais aí de Três Ranchos, que vinha de Goiânia para cá, né? Eu falava assim, gente, eu agora vou dar uma de candango. Aí meus amigos olhavam assim, como assim? Aí eu arrancava a camiseta, enrolava na mão, estufava o peito e saía andando no meio da galera. Era assim que a galera era vista para nós aqui no Goiás. Vamos lá, gente. Daqui a pouco a gente conversa mais. Ana Clara Almeida. Presente. Eli. Presente. Brenda. Brenda, não. Leandro. Oi. Será que não seria melhor a gente fazer a chamada no encerramento? Porque muita gente vai entrar no decorrer, não? Pode ser, pode ser. O que você acha, Hanna? Só não podemos esquecer. Pode ser. Minha voz tá chegando bem aí, pessoal, porque eu tô sem fone, eu tô só com... O meu computador tá travando um pouco, então às vezes eu dou só um joinha, tá, gente? Eu acho melhor mesmo. Aí, quando tiver faltando 10 minutos, eu começo a fazer a chamada. 10, 15 minutos. Vamos começar? Então a gente começa. Vocês explicam aí o nosso intuito em fazer o café filosófico ou vocês querem que eu converse com ele? Vamos explicar. Vamos explicar. Pode começar, Hanna. Então, Primeiro tá as bom. damas, né, Leandro? Com certeza. Gente, nós estávamos analisando o nosso conteúdo e aí a gente viu que todos nós, de alguma forma, estamos conversando com vocês sobre essa temática do poder, da política e do Estado, né? Cada um está falando sobre isso dentro das suas áreas, mas a gente está conversando com vocês sobre isso no geral. Então, nós pensamos o seguinte, por que não fazer uma coisa diferente? E trazer para os alunos um modelo chamado café filosófico. Isso vocês ainda não fizeram com a gente, né? A gente fez no primeiro ano, no novo médio. Qual que é a ideia, então? Existe uma instituição aqui no Brasil que chama Instituto CPFL. Eles fazem reuniões periódicas com grandes nomes, né, da filosofia, da sociologia, da área das ciências humanas em geral, para falar sobre grandes temas dessas áreas. Eles gravam essas reuniões, né, que na verdade são professores apresentando esse tema, eles gravam isso e liberam lá na TV Cultura, e tem também o canal do YouTube deles, que chama Instituto CPFL, onde vocês podem ver esse café filosófico. Então, hoje, nós não vamos dar uma aula normal, uma aula corriqueira. A gente vai relacionar os temas que vocês estão vendo com essa ideia de poder, política e Estado, tá? Isso é muito bom para vocês, principalmente em argumentações do Enem, certo? Ajuda vocês a terem uma ideia geral de como reunir esses assuntos para fazer uma redação, por exemplo. Ou, né, caso você vai fazer PAS, caso você vá fazer PAIES, né, que são programas de avaliação seriada, te ajuda também nas questões abertas, discursivas nesse caso, certo? Então, a gente resolveu trazer essa coisa diferente, uma interação entre os 3 professores. Vamos ver se vocês gostam, a gente espera que vocês gostem, né? Falando sobre esses temas de poder, política e Estado, tá bom?
Leandro, quer falar mais um pouco? É isso aí, Hanna. Ontem nós decidimos, né? Porque a gente percebeu que os conteúdos de sociologia, de geografia, de história e filosofia conversam entre si, a partir desses três conceitos: poder, Estado e política, né? Todos os nossos assuntos, eles giram em torno dessas três questões. Claro que tem outras questões, tem um ponto de vista da cultura, mas agora a gente optou por partir desses pontos de vista para entender os nossos conteúdos. Então, cada um de nós vai expor o nosso conteúdo em 10 minutos, depois a gente vai ter mais 10 minutos para as nossas considerações. Então, o Luciano vai opinar sobre o meu conteúdo, a Hanna vai opinar sobre o meu conteúdo e vice-versa. Então, eu vejo que a gente enriquece mais e a gente proporciona para vocês maior repertório, né? Porque hoje está muito em voga essa questão da interdisciplinaridade, né? Como é que a gente articula todas as áreas, todas as disciplinas do conhecimento? E isso é muito importante para vocês ganharem repertório, para vocês aplicarem no Enem, qualquer concurso que vocês forem fazer na vida de vocês. E aí, o aluno deve estar se perguntando, poxa, mas o que tem a ver o conteúdo do Luciano? Problemas ambientais com política, poder e Estado? Bebê, tudo. Afinal de contas, nós temos que pensar nas políticas ambientais, entender o processo que levou a chegar às condições ambientais que temos hoje. Como falei para vocês na última aula, por que o Brasil é tão evidente atualmente nas questões ambientais? Por que tem tanta verba do exterior, né, para poder, para projetos de preservação do meio ambiente? E aí nós vamos pensar numa América Latina como um todo, nas políticas desenvolvimentistas e progressistas impostas nesse continente ao longo do seu processo de formação, além, é claro, de entender um pouco das divergências entre conservadores e progressistas desde a formação da nossa querida América Latina. E assim, aproveitando, é interessante, porque eu vou tratar o meu conteúdo, às vezes o Luciano vai enriquecer com alguma discussão, a Hanna vai poder enriquecer com outra discussão e vice-versa. Então a gente vai, vocês vão gostar, ao final vocês vão ver que a gente vai entender. E vocês também vão ter um período para fazer perguntas, certo? Então, como é que funciona a nossa dinâmica? Nós três vamos falar, né, por esse tempo, e no final vocês vão ter um período onde vocês podem participar também, enriquecer esse debate e trazer perguntas. E é interessante que o aluno também vai enriquecer isso aqui com a sua participação, com o seu questionamento, com a sua dúvida, com a sua opinião. Ela é muito importante para nós neste ano de eleição. Isso. E outra coisa, né? Ao final vamos fazer uma foto, hein? Quem aí tá com o cabelo desarrumado, que não quer aparecer aí, pra gente fazer uma fotinha pra gente divulgar. Vamos começar? Vamos. Bora começar. Eu tô com o meu cronômetro aqui, eu vou cronometrar meus 10 minutos. Então, posso começar, né? Ninguém quer falar mais alguma coisa? Luciano, deixa eu só avisar, eu já mandei sua imagem de fundo lá no grupo, viu, Leandro? E tô mandando uma para você diferente, tá, Luciano? Eu vou aguardar falar, aí depois eu coloco. Tá. Então, vocês têm alguma coisa a falar, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos começar? Lembrando daquele post lá da professora Lidiane, hein? Não deixe seu professor sozinho, né? Vamos ter empatia. Isso aqui é uma relação de mão dupla. Nós também queremos a participação, queremos ouvir, queremos ver vocês. A gente fica muito na solidão aqui nesses momentos. Então, participem. Bota a cara, apareça. Vamos interagir, gente. Bora lá? Então, vou começar. Pessoal, na disciplina de História, nós estamos vendo o Brasil colonial. Né? Nós estamos estudando aí a ocupação do território brasileiro.
nós sabemos, né, nós já trabalhamos nas aulas anteriores, que a conquista, o nome correto é conquista, não é descobrimento, porque a palavra descobrimento, ela é carregada de preconceito, de juízo de valor. Eles não descobriram e sim conquistaram o Brasil, né? Exploraram o território brasileiro. Então, o Estado português, ele organizou a ocupação territorial de forma exploratória. Eles não queriam construir uma nação. Eles não, os colonos que vieram para cá, os colonos não queriam construir um projeto dentro de um território. Eles queriam apenas lucros imediatos. O Estado português, quando inicia o processo de colonização de outros lugares do mundo, processo de expansão marítima e comercial, eles vêm com um interesse nítido, que é conquistar ouro, buscar ouro. Porque lá na Europa, a política mercantilista, ela estava em alta, ela estava muito valorizada. E os estados nacionais europeus, eles competiam entre si. Eles competiam para ver quem ia arrecadar mais ouro. Tem aquela questão, vocês lembram? O que é a política metalista? Quanto mais ouro um Estado nacional tiver, mais rico ele será. Então, todo mundo levava isso ao pé da letra. Quando os portugueses chegaram aqui e depararam com aquele tanto de gente nativa, que foi denominado de índios, né? Eles ficaram surpresos, porque não encontraram nada de imediato relativo a ouro, diferentemente da América Espanhola, que os colonos lá mostraram ouro para os colonizadores espanhóis, nós já falamos isso para vocês, aqui os nativos não davam nem sinal de que tinha ouro. Aí os portugueses já ficaram preocupados, nem quiseram ficar aqui, foram lá para a Índia. Durante 30 anos, o Brasil, né, a colônia de Portugal ficou à mercê de nada, né? É o período pré-colonial. O que Portugal queria fazer? Mandar expedições guarda-costas e dar nomes à geografia do lugar, aos morros, né? Enfim. Então, essa foi a política europeia portuguesa nesse contexto. Quando Portugal, eu estou revisando, tá, gente? Quando Portugal percebeu que ele poderia perder as suas terras, para quem? Principalmente para a França, aí é que vai começar, de fato, a colonização do Brasil. Isso vai ser feito em que ano? 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, que vai fundar a Vila de São Vicente, São Paulo. Lá ele vai criar um arraial, um pequeno vilarejo, vai trazer as mudas de cana-de-açúcar para começar aí o processo do ciclo açucareiro no Brasil. Nesse contexto, vocês já sabem, ó, o Kleber, nesse contexto a gente já sabe, né, gente, que a lida, né, a relação com os indígenas não estava boa mais. Os indígenas não queriam trabalhar para os portugueses, a grande maioria deles. Por quê? Porque não era da cultura indígena trabalhar de forma sistemática numa lavoura. Eles apenas caçavam e pescavam. Essa era a função do índio. Então, ele vivia de forma nômade. E o português queria sedentarizar o índio. Ele não aceitou. E aí ele vai optar pelo tráfico negreiro. Trazer os negros de lá, além de acumular capital no Estado. O Estado português, ele vai ganhar com o tráfico de negros. Por quê? Porque os comerciantes, os traficantes, eles vão ter que pagar impostos para o Estado. Olha para vocês verem como o Estado português vai enriquecer. Como que Portugal vai enriquecer dessa prática traficante, né? Isso era legal naquela época? Era. Para os países europeus, era. Não tinha nenhuma lei anti-abolicionista, uma lei anti-escravagista. Era uma prática natural. E lá na África, traficar negros de lá. E isso se tornou uma prática recorrente. Lá no capítulo 5, que é escravidão e resistência,
que é o capítulo de hoje que a gente está abordando, 2 grandes grupos de negros vieram para o Brasil, que é os bantus e os sudaneses. Esses povos, pessoal, eles vinham para cá porque eles eram mais, assim, disciplinados para trabalhar na lavoura. Eles saíam da sua terra, não tinha perspectiva de nada mais, como é que eles iam voltar? A única coisa que restava a eles era trabalhar na lavoura. A única coisa que restava para eles era se conformar com essa situação. A violência, ela era muito forte, vocês sabem disso. Se o escravo ele não trabalhasse de forma correta, ele sofria punições. Lá na página 46, tem alguns instrumentos de castigos físicos que eles sofriam. Trabalhava 18 horas por dia, acidentes de trabalho, né? Castigo físico, porque tinha os feitores. O que são os feitores? São as pessoas que fiscalizavam o trabalho dos negros. Qualquer coisa que o escravo não estiver fazendo direito, ele vai ser amarrado com uma bola de ferro no pé, ele vai ser colocado lá, né, no tronco, no tal do vira-mundo. O que é o vira-mundo? Onde o pé dele ficava lá fechado com a barra, né? Então, as condições de vida do negro eram terríveis, né? O Estado não estava nem aí e não tinha nenhuma política que valorizasse isso. E aí, pessoal, é que vai acontecer o que nós chamamos de quilombo. Os negros, eles vão resistir. Eles não vão ficar passivos. Eles vão resistir a isso. De que forma? Criando os quilombos. O quilombo mais famoso no Brasil é o Quilombo de Palmares, né? Que ajuntou aí nada mais do que mais de 24 mil pessoas aí dentro do quilombo. E formou um estado mesmo, o estado de Palmares. Por quê? Porque era uma coisa muito organizada. Aquilo que os negros não tinham, lá em Quilombo dos Palmares eles tinham. Lá na página 49, pessoal, mais de 20 mil africanos, né, foram participar aí do Quilombo de Palmares. O líder muito importante desse processo, pessoal, foi Zumbi. O Zumbi, ele foi um líder que conseguiu agregar, né, vários negros para essa região. E o Estado português mandou várias tropas para destruir o Quilombo de Palmares. Não obteve sucesso. Não obteve sucesso, né? Eles resistiam, né, de forma violenta. Foram 29 expedições, olha para vocês verem, 29 mandadas para destruir Palmares, né? Em 1716, Palmares foi destruído, depois de muita resistência. Não tinha só escravo na zona rural, você tinha também escravo na cidade, que é o chamado escravo de ganho. Os escravos que trabalhavam, que juntavam um dinheirinho, para lá na sua fase final, pagar o seu senhor para ter a liberdade. Então, todo o dinheiro que eles recebiam, eles guardavam para que eles fossem futuramente pagar a sua alforria. Então, você tinha escravo na cidade, escravo na zona rural, e também você tinha os escravos lá que trabalhavam no mar, né? Que faziam serviços, canoa para pescar peixe, concha, frutos do mar, né? Lá na página 51, pessoal, para terminar... Oi? E todos esses escravos aí, eles eram maltratados de qualquer forma? Todos eles? Sim. O que acontecia? Eles vinham, o traficante trazia ele, era um português, na grande maioria. Os traficantes chegavam com ele no porto das cidades, lá eles vendiam para os donos de terra. Lá ele era batizado pela Igreja Católica, era obrigatório ser batizado, e ele era vendido para um dono de terra, que pagava já o imposto para o Estado português. Né? Essa era a forma de capital. Obrigado. Por nada. E aí, pessoal, quando a gente olha para o nosso país hoje atualmente, grande maioria de negros que não estão nos grandes cargos públicos. Grande maioria de negros que não participam ativamente da área política. Falta muita política afirmativa, apesar de existir muitas leis de cotas e outras leis,
a presença de negros na sociedade em cargos de comando é muito pequena. Lá na página 51. Então, assim, para terminar, o nosso Estado atual, o Estado brasileiro, tem muitas dívidas com os negros. Dívidas históricas muito sérias. E que a gente não atinge isso de forma direta, porque foram séculos e séculos de dominação. E é muito difícil sair dessa dominação. Até hoje os negros têm esses resquícios do período colonial. É isso. Agora, jogo o comentário para vocês para a gente comentar mais essa questão. Se alguém tiver alguma pergunta. Leandro, eu sou professora, mas e não é uma pergunta sobre a tarefa. Eu sou aquele aluno chato. Brincadeira. Deixa eu te falar. No meu caso, como eu vou falar sociologia e filosofia, eu tenho quantos minutos? Só para ter uma 10. ideia. Ah, não, 20. Quê? Aquela 10? Ah! Socorro! Desculpa, Hanna, 20. Tá bom. Tranquilo. E aí, pessoal, agora é mais 10 minutos para a gente debater essa questão, tá? Eu vou acionar aqui. Começando. Participação dos alunos agora, hein? Lembrando que está valendo ponto e bala, bombom e chocolate. Oh. Capítulo 5, pessoal, vamos lá. Leandro, posso propor uma dinâmica diferente que talvez ajude eles a participarem mais? Pode. Vamos fazer o seguinte, como a gente está fazendo uma relação entre os conteúdos, vamos deixar, porque na nossa ordem você falava, Luciano, e depois eu, né, amarrando tudo na sociologia e na filosofia. Vamos deixar o Luciano falar, porque talvez eles criem mais correlações e aí consigam participar. O que vocês acham, meninos? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser? Então, vamos lá. Pode sim. Legal. Ok. Beleza, então, gente. Então, agora é comigo. Isso aí, agora é com o seu Luciano. Se você começar, eu vou acionar o cronômetro aqui. Não, eu quero que o aluno fale. É com você, mestre. Vai. É com você, É mestre. com você, Luciano. Aê, bebê, muito bem. Gente, olha que momento maravilhoso, né? Filosofar, historiar e geografar numa manhã de quinta-feira linda e bonita do inverno brasileiro, hein? Bom, olha que fala interessante aí do professor Leandro, para a gente já linkar com o nosso conteúdo que vem sendo construído aí ao longo desse segundo ano. E a gente deu uma pincelada na história lá no início do ano, né? A formação e ocupação do território brasileiro. Acho que vocês se lembram disso. Eu não sei se eu olho para a câmera ou se eu olho para a minha ali na tela. É uma dúvida que eu sempre tive. Então, veja bem. O Brasil, desde a sua formação, desde a sua ocupação, período pré-colonial, 1530, depois com a chegada de Martim Afonso, aí, como o Leandro disse, inicia o processo canavieiro, né? Que é a plantação da cana-de-açúcar em solo brasileiro, clima tropical, muito favorável, também pertinente ao nosso conteúdo, as questões climáticas, e um solo apropriado, o solo de Massapê. Então, veja bem, esse clima, juntamente com esse solo, vai fazer com que o Brasil se destaque nessa produção de açúcar ao longo do seu processo histórico. Me permita, Leandro, o Brasil passa por 3 ciclos econômicos até a industrialização, chamados também arquipélagos econômicos. O primeiro é o da cana-de-açúcar. E aí já vem as consequências ambientais ali, né? Mas a exploração do pau-brasil, que deu início a todo esse processo de desmatamento, Mata Atlântica, região, olha o mapa entrando em ação, faixa litorânea, né, gente, ó, ocupada por grande parte de Mata Atlântica, foi devastada desde o início, por isso o Brasil se chama Brasil, pela extração do pau-brasil, já é o nosso primeiro impacto ambiental, e nós somos brasileiros por conta desse sufixo de trabalho. Quem que era o brasileiro? Quem extraía o pau-brasil. Então, eu tenho madeireiro, marceneiro, carpinteiro, borracheiro, pedreiro, o engenheiro, e o brasileiro veio desse processo de trabalho de extração do pau-brasil, que não seríamos brasilianos como são os italianos, os germanos, e daí vai.
Enfim, então nós tivemos esse primeiro processo de impacto ambiental com a extração do pau-brasil. E você sabe quanto resta hoje de Mata Atlântica? 7,5%. Mas é claro, não só a extração do pau-brasil, como também o processo de ocupação urbana que se deu da Ucrânia para o interior, sentido litoral interior. Bom, então, de açúcar, tratamento do solo, monocultura, desde o primeiro processo, né, a monocultura. Posteriormente, os recursos minerais, o ciclo do ouro nas Minas Gerais, então já havia ali um conhecimento maior do território brasileiro, uma expansão, né, com as bandeiras e tudo mais, mas os recursos continuavam sendo levados para o estrangeiro, Portugal principalmente, parceria com a Inglaterra, a segurança do país, boa parte do nosso ouro foi parar onde? Luciano, só um minutinho, perdão. É porque a sua ligação está travando um pouco. Eu achei que estava travando para mim, mas o Weasley colocou aqui no chat da reunião que está travando também, tá? Porque eu movimento muito. Não sei, está travando é o áudio. Ó, o Guilherme falou que está travando para ele também. Seu áudio está saindo meio estranho para nós. Tá dando uns delayzinhos, mas bem pequenininhos, atrasinho. Para mim tá muito. Eu não sei se é porque a minha internet talvez seja pior, mas para mim o delay tá grande. Você tá perto do modem, Luciano? Eu tô indo bem. Então, tranquilo. Então, continua, porque a Laísa falou que tá travando muito também, a Giovana, a Andressa disse que quase não tá entendendo. Talvez, Luciano, eu sei que não é o ideal, mas desliga a câmera e fala, porque às vezes quando a gente está com a câmera ligada, puxa muito a internet. Desliga a câmera e fala um pouco aí pra gente, para ver se vai parar de travar. Oi, som. Deu uma melhorada. Melhorou. Também seja, talvez eu falo muito rápido, né? 3,58. Oi, é por causa do tempo, né? Oi. Não, vou começar de novo, não valeu, não. Tá. Tem 3 minutinhos. Vou zerar. Aí eu te falo quando tiver em 10 minutos, tá? Não, pode deixar que eu tô vendo aqui, ó, no cantinho da tela. Você vai então, tirar tempo de eu ver. Aqui, Leandro, quanto mais acréscimo, melhor. Tá. Gente, retomando então, nós passamos por esses ciclos econômicos, esses arquipélagos econômicos, né? Desde a exploração do pau-brasil lá no pré-colonial, não era ainda um ciclo econômico, porque foi simplesmente a metrópole portuguesa levando o pau-brasil embora. Posteriormente, nós vamos iniciar esse primeiro ciclo, né, o açucareiro, a cana. Depois, a exploração dos recursos minerais, com as jazidas de ouro, de diamante na nossa vizinha Minas Gerais, adentrando a capitania de Goiás e Mato Grosso, que naquele período, né, Leandro, se eu não me engano, fazia parte da capitania de São Paulo, né? Toda essa região aqui, chegando até Cuiabá. Então, o Brasil, gigante pela própria natureza, possui uma diversidade de recursos naturais fantásticas. E é interessante como o Leandro postou uma charge ontem, os portugueses comentando lá que o Brasil era o país do futuro. Só que isso era lá naquele período e o Brasil continua sendo o país do futuro, mas até quando esse futuro vai chegar, né? Tem uma entrevista do Danilo Gentili lá com uma pessoa ligada à monarquia da época, né, das gerações e gerações, e que fala que naquele momento o Brasil era muito promissor no período colonial. E hoje continua sendo ele, com certeza sim. O Brasil é um país de muitas riquezas, de muitos recursos, porém muito mal gerido e muito mal administrado pelos nossos governantes. Isso vai impactar diretamente nas nossas políticas ambientais, nos nossos problemas ambientais e urbanos. E é esses que nós vamos aqui abordar um pouquinho da nossa temática. Então, veja bem, nós passamos, então, por esse ciclo, vem o declínio da mineração, o Brasil já começa a entrar ali, né, no século XVIII para o século XIX, e aí, no século XIX,
nós teremos a independência do Brasil, a proclamação da República e, consequentemente, as políticas oligárquicas. Porém, gente, sempre favorecendo a produção, sempre favorecendo os produtores. Política café com leite, o Leandro já deve ter falado com vocês, ou então vai falar, São Paulo, Minas Gerais disputando o poder e tudo mais, mas repare bem, a que se refere política café com leite. Dois recursos, né? Um que utiliza muito bem o solo e o leite extraído da mimosa, porém eu preciso de grandes áreas para a criação de gado, eu tenho todo um processo de impactos ambientais gerados por essa pecuária, né? Desde o início, desde o período aí, dos inícios da República no Brasil. Então, os impactos e os problemas ambientais para nós, eles existem e estão presentes desde o descobrimento. Perdão, desde a conquista, né, professor Leandro? Desde a conquista do território brasileiro. Desculpa. E aí, o que acontece? Isso vai impactar diretamente ao que se vive hoje, né? As questões climáticas, questões das queimadas, os problemas sociais urbanos que estão também diretamente relacionados a todo esse processo de construção do Brasil. Professor, oi. E as políticas públicas? Muito bem, aluno. Gosto quando faz pergunta. As políticas públicas, elas sempre tiveram um olhar diferente para as questões sociais do Brasil desde o início do processo, tá? Mas vamos falar aqui mais direcionado. Bom, professor, outra pergunta, muito bem, aluno. E a questão das políticas ambientais? Quando tudo começa? Bom, garoto. Em 1930, nós teremos a primeira preocupação ali das políticas ambientais. Deixa eu pegar minha cola aqui. Ou seja, em 1930, começa a surgir essa preocupação, surgem as primeiras políticas ambientais, tá? Até porque nós passamos por dois ciclos aí de monocultura, uma que foi a cana, depois foi o açúcar, e, é claro, desmatamento urbano, a pecuária, que sempre se destacou no cenário brasileiro, tá? Já gerava grandes impactos. Mas isso vai culminar exatamente com a política progressista de Getúlio Vargas, né? Fala, Leandro. Leandro? Pode falar, Luciano. É que eu fiz um comentário no chat, depois você olha. Não, chat. Que eu coloquei assim, ó, eu gosto que os Divertidamente do Luciano tem dupla personalidade. Uns são os professores, os outros os alunos. E aí, o que acontece? Gente, eu não vejo no chat, viu, Hanna? Se você puder falar alguma pergunta aí para nós. Tá bom. O que acontece? Isso vai culminar com o período ali da Era Vargas, que vai de 1930 a 1955, né? O governo Vargas é um governo desenvolvimentista, que traz a questão da industrialização do Brasil, a política de substituição das importações, e vai, inclusive, romper com essa política oligárquica aí do café com leite, porque o Vargas era sulista, né? Lá de São Borja, no Rio Grande do Sul. E, enfim, todo esse processo inicial aí da República e, posteriormente, já lá nos anos de 1930, essas políticas ambientais, nós temos aí essa preocupação, mas ela vem atrelada ao processo de desenvolvimento industrial no Brasil, tá? O nosso Código Florestal, nosso primeiro Código Florestal, ele é de 1934, tá? E ele visa regulamentar principalmente o uso da terra no sentido de preservar o meio natural. Ei, quando eu falo de Código Ambiental, primeiras ações do governo em prol da preservação, leis do meio ambiente, eu estou falando de políticas públicas visando o meio ambiente, tá? Então, assim,
As primeiras ações em prol da preservação no país, elas se pautam principalmente na criação dos parques nacionais. Esses parques nacionais estarão situados principalmente em áreas de expansões agrícolas e consequente desenvolvimento. É claro que até 1930 nós sabemos que predominava o café. E paralelo ao café eu tinha ali a pecuária, né, nesse imenso Brasil de meu Deus. Então nós vamos passar por esse processo e as ações, elas são muito lentas, como eu comentei na última aula. As grandes conferências ambientais, elas acontecem a cada 20 anos. E o Brasil vem engatinhando nesse processo. Em 1934, temos o primeiro Código Florestal, porém, o processo de expansão industrial que se intensifica nesse período, principalmente em 1950, com o objetivo de atrair as grandes indústrias, o capital estrangeiro, né? E vai gerar aí um processo de desenvolvimento industrial no Brasil, mas vai estagnar as políticas públicas para o meio ambiente. Lembra da PSI, Política de Substituição das Importações? Vargas queria formar aqui a indústria nacional, inicialmente, ele traz a indústria de base, porém ele promove aqui a criação das indústrias tradicionais, alimento, vestuário, calçadista e bebida, porque o brasileiro sempre gostou de um goró. Então, veja bem, e, consequentemente, ele propõe a vinda de grandes empresas, principalmente na sequência aí, com o Getúlio Vargas, as indústrias automobilísticas. Beleza. Senhoras e senhores, todo esse processo desenvolvimento, todo esse processo progressista, o progresso, né? Ele vem na contramão da preservação do meio ambiente. Tanto que na última aula eu comentei para vocês sobre a Estocolmo, 1972, foi ali designado um estudo, o desenvolvimento a qualquer preço e o desenvolvimento zero. Então, constatou-se que não havia condições de ter um desenvolvimento sem que não houvesse impacto ao meio ambiente. E nós vamos evoluindo no tempo, né? Em 1960, algumas ações realizadas, como a promulgação do nosso novo Código Florestal, que foi reformulado em 2012, e o importante é você observar isso, novo Código Florestal 2012, tá? E aí vai surgir as áreas de proteção permanente no Brasil. Professor, oi, essa preocupação com o meio ambiente, ela se dá exclusivamente por quê? Ora, porque somos um país agrário, agroexportador, de industrialização tardia, e temos que pensar nas gerações futuras. Então, essas políticas, elas surgem para que nós podemos mitigar um pouco dos impactos. Meus queridos, ei, sabe aquele córrego que passa lá no fundo da chácara do seu avô? Com certeza ele já teve mais água. Sabe aquela vegetação que você passa ali, aquele cerrado ralo ali, chegando na fazenda do papai? Com certeza já foi um cerrado um pouco mais denso. Porém, ao longo do processo de ocupação, de desenvolvimento, de expansão agrícola, tudo isso foi se perdendo, tá? Tudo isso foi se perdendo. Eu falo por Goiânia, Parque Botafogo, onde hoje é o Mutirama. Lá já foi uma área, era a Fazenda Botafogo, hoje é um parque e se limita a uma pequena área. Mas Goiânia, como todos sabem, desde a sua fundação, que se deu numa grande fazenda ali, numa área mais plana, entre os rios Meia Ponte, o Cascavel e outros córregos mais ali, hoje completamente urbanizado, uma área de expansão urbana, e isso gera sérios impactos. Bom, além disso, Estocolmo 72, o Brasil vai retomar empregos de ações direcionadas a ampliar a política ambiental no país. A primeira grande é a criação de 1973 da SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, né? Que tinha como grande objetivo preservar o meio ambiente e a manutenção dos recursos naturais. Senão, meus queridos, vocês não tinham acesso a nada. Enfim, em 1980 vai surgir outros organismos aí do governo, o CISNAMA, o CONAMA e o IBAMA, tá? Tudo isso termina com A porque se fala do meio ambiente. E mais recentemente, a ANA. Conhece a ANA?
Alguém aí conhece a ANA? Agência Nacional das Águas. Então, terminando, Leandro, diretamente relacionado ao processo de expansão industrial, também foram surgindo as políticas públicas, mas elas estão longe de ser aquilo que a gente gostaria que fosse. Ok? E aí, nós vamos chegar nos grandes problemas ambientais, rurais e urbanos, que comentamos na última aula. A chuva ácida, o desmatamento, a inversão térmica e outros mais que teremos aí a pauta no próximo encontro. Beleza? Bom, o que eu preparei para vocês em relação a esses problemas relacionados à construção do Brasil era isso. O que tem isso a ver com a América Latina que eu mencionei? Bom, se a gente parar para pensar nos países latino-americanos, foram colônias de exploração e até hoje os seus recursos naturais são extremamente explorados pelas grandes corporações internacionais, o que vai nos colocar no mesmo balaio aí dos problemas ambientais. Beleza, galera? Muito bom, Luciano. Beleza, campeão, como diz o direiteiro. Dúvidas? Perguntas? Como diz quem? O direiteiro, vocês não viveram essa época da internet, não? Era um sanduíche com 2 mãos direitas que fazia assim, ó. Ah, tá. Quem foi que falou beleza, campeão? Fui eu. E aí? Eu, Hanna. Ah, foi você? Ah, pensei que era uma aluna, a voz aí de aluna. Bom, gente, obrigado. Agora é com a nossa querida, internacionalmente conhecida, Rana. Ana, 20 E aí, minutos. gente, antes da gente começar, vamos ver se alguém tem alguma pergunta, conseguiu fazer alguma relação. E aí, gente, como é que vocês estão? Beleza, campeão? Eu tenho uma pergunta. Conseguiu Então, vai lá. entender o que eu falei? Vamos costurar Caso- os conteúdos. Caso a gente não tivesse sido colonizado por Portugal, como vocês acham que a gente estaria hoje? Território, política? Gente, essa pergunta é polêmica, porque eu tenho uma resposta polêmica sobre isso. Mas vai lá os outros primeiro. Pode falar, sem problema não. Então, começando com essa questão, essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque o estilo de colonização de um povo, ele marca a cultura futura, né? Nós somos cultura portuguesa, né? Nós nos formamos da cultura de Portugal. E não foi uma cultura que foi trazida de lá para cá, não, foi uma cultura híbrida. Nós nos hibridizamos, Portugal e os nativos aqui. No fim, deu outra coisa. Não deu nem português, não deu nem a cultura portuguesa, na verdade. E aí, outros lugares do país começaram a empreender uma outra cultura, que é o caso do Brasil holandês, quando os holandeses invadiram o Brasil, ficou aqui uns 30 anos, Maurício Nassau, ele conseguiu articular uma outra movimentação urbana lá no Recife. Quem for no Recife hoje vai ver isso, essa urbanização do Brasil holandês, ela é diferente. Ele trouxe artistas, coisa que o Portugal não estava preocupado. Então ele fez coisas ali que a gente já acendeu a luzinha. Ó, se o Brasil fosse colonizado pelos holandeses, nós teríamos uma outra estrutura cultural, política, econômica, né? Então, se a gente fosse colonizado por outro país, com certeza nós teríamos uma outra forma de cultura, uma outra estética, né? Leandro, aproveitando então que você falou, rapidão, Luciano, aproveitando também a pergunta da Ana Clara, mas a possibilidade, se não fôssemos colonizados pelos portugueses em 1500, assim que eles chegaram, seria uma grande possibilidade de sermos colonizados pelos espanhóis, porque tem muitos países da América Latina que foram colonizados pela Espanha. E caso o Brasil, naquela época, não tivesse nenhum outro país que usasse o território, a possibilidade seria muito grande, certo? Sim. Há uma possibilidade espanhola, francesa e holandesa. Mais francesa que espanhola.
Porque os franceses, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, os franceses já queriam ocupar também. Então eles foram para a região ali do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Ficaram muito tempo ali, foram expulsos pelo Tomé de Souza, que nós falamos na última aula. Ou seja, se não fosse Portugal, seria a França. Só que a França não conseguiu empreender nada de muita coisa aqui não, porque ficou pouco tempo aqui, né? Mas foi os holandeses mesmo que deixaram uma marca mais assim intensa na cultura colonial lá no Recife. Mas nós teríamos sido colonizados ou pela França ou, como você falou, pela Espanha. Até pela bula intercoetera, E será né, que gente? isso Que é seria melhor? Perdão, deixa eu só comentar. A bula intercoetera é o tratado anterior ao Tratado de Tordesilhas, né? Então, nesse tratado anterior, toda a América seria da Espanha, né? Então, se fôssemos seguir o tratado, provavelmente seríamos colonizados pelos espanhóis. Mas aí eu quero entrar com a minha polêmica, aproveitando a pergunta do Weasley, né? Se isso daí ia ser melhor. Eu, ao contrário do Leandro, apesar de eu ser antropóloga e acreditar muito na influência da cultura, eu não acredito na diferenciação teórica que se faz de colônia de exploração, certo? E de colônia de povoamento, tá bom? É só você olhar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é considerado uma colônia de povoamento. Mas a única população que se deu bem nesse povoamento nos Estados Unidos foi a população branca. A população indígena e a população negra sofre genocídio diário, né? A população indígena no Brasil, nos Estados Unidos e no Brasil também foi praticamente dizimada, né? E a população negra sofre, né, diariamente. O Leandro está colocando, né, que já é uma teoria ultrapassada, né, de povoamento e exploração. Então, assim, tem muita gente que fala sobre isso, fala, porque se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra, a gente seria diferente. Não, gente, a única diferença real entre Estados Unidos e nós é porque os americanos conseguiram fomentar o capitalismo melhor do que a gente e são uma potência mundial capitalista. Mas se a gente for olhar as minorias nos dois países, elas sofrem, e sofrem de maneira muito parecida, certo? Tanto é que estudos de teóricos negros vão falar até muitas vezes, principalmente os estudos, esses também já estão ultrapassados, né? Mas os feitos ali na época da democracia racial do Gilberto Freire, que foi ali na década de 30, de 40, dentro da sociologia, os negros americanos ficavam loucos com o Brasil na época e queriam se mudar para cá, porque eles falavam que em termos de discriminação era melhor aqui do que lá, porque lá eles tinham um conjunto de leis chamado de Jim Crow, né, que eram as leis segregacionistas, que faziam com que as pessoas não podiam tomar água no mesmo lugar, não podiam sentar nos mesmos lugares que no ônibus, e aqui no Brasil isso era mais mascarado, né, na época. A gente vivia, teoricamente, uma democracia racial, que hoje em dia a gente sabe também que não existe, né, que já é uma teoria ultrapassada do Gilberto Freire. Então, assim, sinceramente, eu acho que não importa. Se você foi colônia, você está lascado, certo? Tanto é que dos países que foram colonizados, o único país que saiu fora da curva dentro do capitalismo foi os Estados Unidos. Todos os outros, tanto os países da América Latina, quanto os países africanos e os países asiáticos, são regiões periféricas do capitalismo, certo? O único país que saiu disso daí, e aí a gente pode incluir o Canadá também, né? Mas ali é a América do Norte. O resto, todos são periferia. Então, não importa qual foi a intenção da colonização, como é que isso foi feito, acaba que as minorias nesses lugares são muito maltratadas. Então, para mim, assim, a colonização é um processo violento, não importa como ela foi feita. É uma questão de não construir alguma coisa lá, mas sim pegar tudo para você e crescer o seu, né, na verdade. Sim, e tô nem aí para aquele lugar. Tipo Dominar e explorar. E é interessante, só aproveitando rapidinho, 2 minutinhos, como nós já falamos, essa questão de colônia de povoamento e colônia de exploração, isso já foi ultrapassado. Isso é uma teoria do século passado. Construíram essa ideia que lá nos Estados Unidos foi uma colônia de povoamento e nós fomos uma colônia de exploração. Então, como a Hannah falou, isso já é uma teoria ultrapassada. Isso foi uma época que pensaram assim. A colonização inglesa, né? Ela foi alguns colonos vieram para cá para começar uma vida nova.
mas não foram todos. Parte deles vieram para explorar o território, mas parte foram para iniciar uma nova vida mesmo, de forma independente, lá na América Espanhola, né? Diferente da América Portuguesa, que não teve nenhuma política nesse sentido, né? É isso. É importante ressaltar aí na fala dos colegas a questão do domínio, né, das potências e das ordens mundiais que vão mudando ao longo do tempo. Nós já tivemos aí o grande Império Romano, o Império Greco-Romano, onde a Grécia e Roma eram duas potências ali, e posteriormente, lá no período das grandes navegações, Portugal e Espanha, que foram países que se destacam nesse processo, em países que eram até então, naquele momento, duas grandes potências, tanto que o processo de colonização se dá, o pioneirismo se dá principalmente por Portugal. E hoje, quem é Portugal na fila do pão, né? Mas, enfim, o processo de colonização, de ocupação, aí são várias vertentes a serem analisadas, né? Principalmente a questão de quem veio para esse processo de ocupação, quais foram as classes sociais designadas para essa missão, né, Leandro? Eu já li um pouco de que na questão da América do Norte, uma classe denominada de puritanos da Inglaterra que saíram e foram em busca, né, os ingleses, holandeses, holandeses não, irlandeses. Eles foram expulsos da Inglaterra, né? Eram protestantes que estavam fugindo. E vieram para a América do Norte. E esse pessoal já tinha no sangue, já corria nas suas veias a questão do progresso, do desenvolvimento. Por isso, há esse desenvolvimento, essa disparidade em desenvolvimento colonial. Mas não podemos também deixar de fora desse processo aí a Nova Zelândia e a Austrália, né, que foram colônias britânicas também e que hoje surfam aí na linha do desenvolvimento mais acentuado em relação às demais colônias desses países. Eu acho que está muito assim de acordo com o interesse econômico daquele lugar. A África completamente explorada, a América Latina completamente explorada, e já outras nações foram, de certa forma, mais favorecidas nesse processo, e hoje surfam aí como países desenvolvidos, inclusive ali pela nossa linha de divisão internacional do trabalho, né? Mas... Tem um aluno de mão levantada. Fala, João. Eu queria contar uma coisa, que é uma coisa sobre tanto a descoberta do Brasil, que é cheia de malarquias, quanto a descoberta dos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, ele tem origem da ideia de que foi descoberto e tal, mas não foi. Na verdade, foi um erro de cálculo, porque já existia uma colônia nos Estados Unidos e eles estavam tentando chegar lá, mas erraram por não sei quantas milhas e acabaram num lugar sem ninguém e foram ajudados pelos índios americanos. Sim. E depois massacraram eles, né? Quando eles chegaram na colônia, eles massacraram. É um filme muito bom, né, Hanna, que eu indico aí para entender essa questão do indígena nos Estados Unidos, que não é muito diferente do que aconteceu aqui. É Jerônimo, né, Hanna? Não sei se você já viu, mas vai falar da questão ali de ocupação, de desocupação de terras indígenas, né? E para o desenvolvimento de estradas de ferro. E o Jerônimo é um indígena que vai lutar muito até o fim. Enfim, os indígenas que lutaram ao lado dos... Como é que se falava lá, gente? O homem branco, como o civilizado, né? Eles acabam sendo traídos no processo, porque é um caldeirão de misturas ali, cultural, muito bacana, que vale a pena assistir. Jerônimo, viu? A gente, aproveitando que o João Antônio falou, a gente tem que ter cuidado com esse olhar estrangeiro. E a história, ela não é ingênua. Nada é ingênuo. Tudo que chega de versão histórica, a gente tem que questionar. Forjou-se uma aliança entre norte-americanos e colonos e nativos da América do Norte, para dizer que eles estavam em paz.
mas não estavam em paz. Isso foi forjada uma aliança, que é o Dia de Ação de Graças, para mostrar a união, a paz daquele lugar. Na verdade, não tinha nada disso. Então, a gente nunca deve aceitar os discursos, as versões históricas da forma que elas chegam para nós, principalmente dos colonizadores. Eles chegaram com muito preconceito, com muita juízo de valor, e a gente está aí mergulhado até hoje nesses juízos de valor, reproduzindo isso, né? Inclusive, não podemos deixar de citar aqui, né, Leandro? E Hanna, que tem um conhecimento vasto sobre isso, a falta de políticas para os povos indígenas no nosso país e a falta de política para os quilombolas também, que são classes aí, que são parte da raiz da formação desse Estado nacional, porém que ficaram esquecidos ao longo do tempo, principalmente pelo atual governo. Na verdade, assim, bom, dentro da minha formação, né, eu sou antropóloga e sou etnógrafa, né, que é especialista na área indígena, certo? Eu fiz meu mestrado em toda a área indígena. Na verdade, o Luciano falou principalmente no nosso governo, mas para nós, etnógrafos, está acontecendo um genocídio indígena desde 1500, certo? Mas se a gente for olhar dentro do campo de políticas públicas, na verdade, desde o governo Dilma, nós estamos vivendo um decrescimento absurdo, alucinante nas políticas públicas indígenas, né? Se nós formos olhar, por incrível que pareça, o presidente que mais demarcou terras indígenas no Brasil foi o Fernando Henrique Cardoso. O Lula não demarcou quase nenhuma, a Dilma praticamente nenhuma, né? E Jair Bolsonaro está nesse momento em uma empreitada genocida, querendo abrir as terras indígenas da Amazônia para mineração, certo? Os Munduruku, que são o povo que uma amiga minha trabalha, a Luísa está fazendo doutorado com eles, né? Nesse momento, eles estão totalmente infectados com mercúrio da exploração de ouro dentro das terras indígenas deles, porque tem gente invadindo as terras, explorando o ouro, e o rio está cheio de mercúrio, a água está turva, e eles não têm outra água para tomar que não seja aquela água daquele rio. Então, assim, na verdade, passou no Fantástico, a Luísa está pesquisando isso com eles já tem 4 anos, né? E tem gente que tem essa pesquisa sobre o mercúrio com os indígenas, na verdade, isso é um problema de 20 anos, né, gente? Então, assim, a situação indígena no Brasil é muito complicada. Sobre a situação indígena nos Estados Unidos, eu aconselho muito que vocês leiam um livro que chama Enterra em Meu Coração na Curva do Rio. Se vocês procurarem aí na internet bonitinho, vocês acham um PDF dele. Ele vai contar, através de documentos e relatos dos indígenas americanos, os acordos que foram sendo feitos para a entrada no oeste americano, né? Sabe aquela corrida pelo ouro que teve nos Estados Unidos? Eles vão contar a partir da visão indígena o que aconteceu naquela época, né? Que aí foi essa época que deu origem, por exemplo, aos filmes hoje que a gente tem de Bang Bang, de cowboy, todas essas coisas vêm dali, né? Dessa invasão do oeste americano. E aí eles vão contar como eles simplesmente foram dizimados, certo? E como diversos líderes foram mortos e simples assim a coisa foi sendo ocupada, né? Hoje em dia, os povos indígenas americanos são, né, norte-americanos, são uma minoria da minoria. No Brasil, a gente chegou já a ser uma minoria da minoria nos anos 80, só que aí a gente teve um boom populacional a partir dos anos 80 e hoje a gente tem mais indígenas, né, mais de 1 milhão, mas isso a gente já teve bem menos desse número, né, no nosso país. É muito preocupante, né, gente, dentro das políticas públicas, se a gente for ver isso. Os quilombolas não são diferentes, infelizmente eu não tenho estudos aprofundados sobre os quilombolas para falar, mas, no geral, as políticas públicas são as mesmas, escassas, raras, complicadas de acontecer, e a ideia é sempre invadir as terras deles para poder explorar, principalmente exploração mineral nesses lugares. Hanna, já são 9h02, acho que a gente já pode ir para o seu conteúdo. Tá. Ok, gente, então vamos lá, ó. Primeira coisa, para um pouco, bebe uma água, respira fundo, porque eu vou dar uma volta. E vai ser uma grande volta, mas eu vou chegar lá. Antes de eu entrar no Brasil, eu vou falar sobre um cara baixinho, feio, magrelo, com uma barriguinha de lobó. Ele era vesgo, a gente dizia que ele tinha um olho no peixe e outro no gato.
mas talvez um dos homens mais inteligentes que a humanidade já viu. Senhor Jean-Paul Sartre. Fofoquinha da vida do seu Jean-Paul Sartre, né, gente? Ele teve, durante muitos anos, um relacionamento com a senhora Simone de Beauvoir, né? Praticamente a fundadora da segunda onda do feminismo, né? Que fala pra gente, talvez, a frase mais emblemática do feminismo, né? Ninguém nasce mulher, mas torna-se, tá? Ele e ela estudaram ali juntinho, ele foi professor dela uma época, eles se apaixonaram, né? Nunca se casaram, porque a Simone falava que casar era coisa de mariquinha. Ela nunca quis se casar, até porque eles tinham um relacionamento muito livre. Eles se relacionavam entre si, mas também tinham relacionamentos com outras pessoas, geralmente alunos, certo? O negócio ali era outro nível, tá, gente? Aconteceu umas coisas meio estranhas ali, mas tá. Ok. Jean-Paul Sartre é um cara que vai falar sobre a liberdade. Esse é o tema principal da sua obra filosófica. Além de ser filósofo, ele foi também escritor, certo? Então, ele escreveu algumas peças de teatro, alguns livros interessantes para se ler. Uma das obras principais dele se chama O Ser e o Nada, tá? Mas as obras teatrais são mais fáceis de ler. Eu aconselho que vocês busquem essas obras e leiam elas, porque elas são bem interessantes, certo? Ok. Por que eu estou falando desse cara primeiro, antes de chegar no que a gente vai falar mesmo hoje? Porque a gente vai falar hoje sobre a ação política, tá? E o Jean-Paul Sartre é uma das pessoas que mais teorizou dentro do campo da filosofia sobre a ideia dos valores e como os nossos valores nos levam a transcender e a ter ação política, tá? O Sartre vai dizer que o ser humano é um ser consciente, certo? E isso é que vai diferenciá-lo de todo o resto da natureza. Essa consciência, tá? Dentro da consciência, o que acontece? A gente atribui valor às coisas. Tem certas coisas que a gente acha melhores, outras coisas que a gente acha piores, tá? Geralmente, o que o Sartre vai dizer é que o valor vem da falta. Quer ver? Ontem estava calor, galera? Tava calor, galera? Muito. Ah, caramba, né? O que você queria ontem? Qual que era o seu sonho? O frio voltasse. Que o frio voltasse. Eu ontem queria, assim, eu acordei o dia pensando assim, meu Deus, por que eu não estou em Salvador? Deu 5 horas da tarde, eu já estava mais humilde. Eu pensei assim, meu Deus, porque eu não tenho uma piscina. Então, assim, eu fui ficando mais humilde ao longo do dia. Mas, assim, o que vocês queriam? Que o frio voltasse, né? Ou que tivesse alguma forma de refrescar, certo? Por que a gente atribuiu um valor alto a isso? Porque a gente não tem, tá? É que nem o boyzinho e a boyzinha que você quer pegar. Você só atribui valor a ela por quê? Porque você não tem, certo? A partir do momento que vocês começam a namorar, o namoro é ótimo nos 3, 4 meses, né? Aí depois vai ficando monótono, dá 6 meses, o que você faz? O que você faz, gente? Isso nunca acontece. Isso nunca acontece. 6 meses. Vamos pensar no mundo ideal. Dá 6 meses. Ok, deu 3 semanas, você enjoou do relacionamento. O que acontece com ele? Termina. Você termina. Acaba. Não Né, termina, não. Gente, Já que foi muito horror. enrolado pra namorar. Mas é assim, entendeu? O Sartre tá falando do dia a dia, você termina, não é? Não, gente, que horror, né? Então, assim, olha só. Você termina por quê? Porque a partir do momento que você tem falta de algo, você procura algo novo, certo? Então, vamos lá. No caso do calor, você tá com calor, você não tem como resolver porque o frio não vai voltar. O que você faz? Você vai lá e toma banho, certo? Você toma uma atitude, você se movimenta. Eu estou falando sobre coisas simples, mas o que o Sartre vai fazer? Ele vai aplicar isso daí na nossa vida política. Ele vai dizer o seguinte, olha, se dentro da sua vida que você está levando, os seus valores, o que você acha importante, não está acontecendo dentro da política do seu país, o que você deve fazer? Você deve transcender. Quer dizer, você deve tomar uma ação, ter uma atividade sobre a sua vida, buscar novos valores, tá? E quem que vai fazer isso, né, geralmente no nosso país? Os movimentos sociais, tá? Então, nós vamos ver que
o Sartre está falando sobre uma coisa que é aplicada ao nosso dia a dia. A ideia de que é necessário que a gente transcenda o que está acontecendo conosco para a gente buscar uma vida política, uma vida social melhor, certo? O Sartre vai falar também que não é possível que a gente tenha uma moral absoluta. O que isso quer dizer? Ele vai dizer assim, olha, lá no Antigo Testamento tem escrito assim, ó, não matarás. Esse não matarás, gente, tem o contexto em que isso vai acontecer? Lá no texto do Êxodo 20? Alguém, vocês não estão indo na catequese na escola bíblica dominical, vou contar para o padre e para o pastor, tá? Vou lá. Ó, o Êxodo 20, gente, é só uma lista, tá? É não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Não diz assim, não matarás, vírgula, mas se você estiver sendo atacado por um ladrão dentro da sua casa e a única solução que você tiver for matar, você pode. Não tem isso no Êxodo, certo? E aí, o que o Sartre está dizendo? Olha, o não matarás é uma moral muito absoluta, certo? A gente tem que olhar sempre o contexto das coisas para saber o que a gente vai fazer na nossa vida, certo? Então, para o Sartre, não pode ter nada absoluto. A moral sempre vai ser relativa. Por quê? Porque nós mesmos temos que refletir sobre as nossas atitudes e arcar com o resultado delas no mundo, certo? Ter responsabilidade pelo que está acontecendo no mundo. Então, o Sartre está dizendo o seguinte, olha, você participou de uma eleição, votou em alguém que não foi bom, você tem que se responsabilizar pelo que você fez, usar sua consciência reflexiva, então refletir sobre o que você fez e agir sobre o mundo para mudar aquilo dali que está acontecendo, certo? Então, o Sartre vai trazer para nós responsabilidade sobre as nossas escolhas políticas. Essa é a ideia dele, certo? E sobre as nossas escolhas no dia a dia também, ser responsável por tudo que a gente faz, tá? Isso a gente chama em filosofia de existencialismo, certo? O que mais importa é a sua própria existência e a responsabilidade que você tem sobre a sua própria existência. Até aí, tudo tranquilo, gente? Sim. Sim? Tranquilo. Se você é responsável pela sua existência e pelas suas escolhas políticas, eu te pergunto agora, você, adolescente, em 2020, que vai votar nas próximas eleições, porque tem muita gente aqui em idade eleitoral, se sente capaz de fazer uma boa escolha? Não. Não? Então vamos capacitar vocês? Ó, vai lá, vira um pouquinho, escuta, que aí a gente vai aprender um pouquinho sociologicamente sobre como você pode votar melhor. Vai lá, Leandro, fala. Leandro, não estou te ouvindo. Hanna, só um pouco. Uai, você abriu e fechou. Agora sim. Uhum. Só um pouquinho, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, o Jean-Paul Sartre, né, da mesma forma que o Nietzsche, eu estava ouvindo um vídeo do Nietzsche esses dias, gente, a gente acha que esses filósofos estavam negando Deus, né? Eles não negavam Deus, eles não encontravam Deus no ser humano. O Nietzsche, ele não choca com Deus, o Sartre também não está chocando com Deus. Ele está vendo no ser humano a ausência de Deus. Né? Eu acho isso muito interessante. Quando ele fala que ele é existencialista, nós corremos da má fé. Ele tem esse conceito também de má fé, parece. Se nós não fizermos as nossas escolhas corretas, nós estamos agindo em má fé, comigo e com os outros. Acho isso muito interessante, esse senso coletivo, né? A gente falou sobre o Nietzsche na aula passada, né, gente? Lembra? Sim. Lembra que a gente falou que o Nietzsche admirava a figura de Cristo, mas ele não entendia o funcionamento do cristianismo, né? Ele não aceitava o funcionamento do cristianismo, né? O Jean-Paul Sartre é a mesma coisa, né? Ele acredita em uma filosofia muito mais da ação individual, mas isso não quer dizer que ele não tenha apreço por Cristo em si, mas ele tem problemas com a organização do cristianismo, tá?
Bom, vamos lá. Então, você que não se sente preparado, é a tua hora de se preparar para votar. Nós vamos conversar, então, um pouquinho aqui agora sobre o sistema político brasileiro, certo? Bom, o sistema político brasileiro, se nós formos analisar da colonização até os dias atuais, ele é um sistema político de baixa participação política. O que isso quer dizer dentro da sociologia e da ciência política, né? Quer dizer que, ao longo dos últimos 500 anos, na maioria destes 500 anos, as leis brasileiras barravam a participação política. Tanto é que a gente tem alguns dados interessantes que estão aí na tua apostila, lá no capítulo 4, a democracia no Brasil, tá? Entre 1889 a 1945, apenas 5% da população brasileira era eleitora, quer dizer, podia votar. Por quê? Porque no Brasil a gente tinha o chamado voto censitário. Oi, Giovana! Você passou no flash, mas eu vi. Ó, lá vem ela, outro flash. Sem querer aqui. Olha só, então a gente tinha esse voto censitário, né? O corte para você poder votar era o quê? Sua renda, quanto dinheiro você ganhava. Se nós formos dar uma visualização no Brasil nesse período, como o Leandro estava falando lá no início da aula, o Brasil era um país de pessoas escravizadas. Então, a maioria da nossa população não tinha renda suficiente para votar. Isso vai começar a mudar um pouquinho quando a gente for passando, né, da metade do século XX para frente. Em 1960, 18% da população brasileira era eleitora. Aí você vai falar assim, o quê, Ana? Mas, né? Em 60 ainda era só isso? Sim, só isso. Por quê? Porque nessa época só podia votar quem era alfabetizado. E o Brasil, durante muitos anos, foi um país de analfabetos. Certo? Em 1980, a gente tinha eleições indiretas para presidente, mas eram votados para deputados e senadores, né? O Leandro está lá na casa dos deputados, na Câmara dos Deputados. Eu estou aqui na casa dos senadores, tá? Então, existia votação para isso em 60 e já era aqui, já era em Brasília que eles trabalhavam, tá? Bom, nessa época, aliás, em 80, nessa época, 47% da população era votante. Esse número, gente, só vai aumentar de verdade nos anos 2000. Em 2006, a gente vai ter 70% da população brasileira como votante. Então, vocês são uma geração privilegiada. Uma geração onde, finalmente, a maioria dos brasileiros pode votar e pode escolher os rumos da nação, certo? Bom, no Brasil, a gente vai ver, então, ao longo dos últimos 100 anos, uma diminuição da compra de votos. Aí você vai falar assim, como assim, Hanna? Meu vizinho vendeu o voto por uma dentadura, certo? Mas foi uma diminuição, gente. Era muito pior antigamente, naquele período que o Leandro está abordando com vocês. E nos próximos que ele vai abordar da política café com leite. A gente conversou isso um pouquinho também lá na aula de sociologia, na aula passada, retrasada. Lembra disso? Que eu estava falando para vocês da história da República? Dos períodos? Sim. Sim? Então, lembra lá do voto de Cabresto, certo? Então, a gente saiu desse voto de Cabresto e começou a entrar em outra área, né? Por que disso? Porque no Brasil a gente teve movimentos sociais. E é ótima, porque assim, o tiro saiu pela culatra, meu povo. O que aconteceu? Aqui no Brasil a gente tinha uma mão de obra escravizada, que não tinha a oportunidade de aprender, de estudar na época, por conta do próprio sistema da escravidão. Só que veio a abolição da escravatura em 1888, veio a proclamação da República em 1889. O que foi feito dessa mão de obra escrava, meu povo? Foi largada as traças. Isso aí, Wesley, foi largada as traças. E vieram uma galera, assim, loira, alta, bonita, para o Brasil, né? Uma galera italiana, uma galera espanhola, uma galera de outras terras. Só que este povo na Europa tinha tido contato com a teoria socialista, a teoria anarquista, tá? E quando eles vieram trabalhar aqui no Brasil, tanto nas fazendas de café quanto nas fábricas, eles começaram movimentos sociais trabalhistas, tá? Eles eram considerados por alguns como perturbadores da ordem e por outros como solicitadores de direitos.
é a partir desse período aí, na década de 1930, um pouco antes, um pouco depois, que vão surgir os partidos políticos no Brasil. E aí, presta atenção, porque tu vai votar, tu vai precisar saber como é que os partidos se formam no Brasil. No nosso país, no início do Brasil, a maioria dos partidos representavam o interesse das classes dominantes, tá? Até 1930, todos os partidos representavam as oligarquias, ou rurais ou urbanas desse país. Então, só gente que tinha dinheiro entrava em partido e eles eram autorrepresentados. Isso quer dizer que o povo que se lasque no meio desse processo. A gente vai representar nossos interesses próprios, como Max Weber diz na sua teoria dos partidos. Ele vai dizer que o partido político, ele representa os seus próprios interesses, tá? A única exceção de representação de interesses oligárquicos nessa época era o Partido Comunista do Brasil, que começou em 1922. Ele foi criado logo depois de uma onda de greves em São Paulo, né? Parou a cervejaria, que o Luciano comentou, parou as fábricas de tecido, e esse pessoal formou um partido, tá? Principalmente apoiado pelos socialistas e anarquistas que vieram da Itália, tá? Ok. Depois da ditadura do Vargas, então, no meio do século XX para lá, de 1950 para frente, a gente vai começar a ter a criação de alguns partidos nacionais. A UDN, que é a União Democrática Nacional, nesse você não vota, ou vota, dependendo do seu interesse, porque ele representava a burguesia e as classes médias urbanas. A gente vai ter o Partido Social Democrático, que vai representar os setores rurais. A gente vai ter o Partido Trabalhista Brasileiro, que vai representar os sindicalistas. A gente vai ter também um problema aí com o PCB. O PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, ele vai ser cassado em 1947. O que quer dizer cassado? A lei vai dizer que ele não pode mais existir, tá? Então, a gente ficou com 3 partidos aí nesse período, certo? E aí, né, passou-se a década de 40, passou-se a década de 50. O que acontece em 1964, gente? Além da música belíssima do Legião Urbana, que chama 1964, Duas Tribos. O golpe de 64. O golpe, né, Tiro, galera? porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Teve um crack ali, né, no 1º de abril. E aí, depois desse crack, gente, o que vai acontecer? A gente vai ter o Ato Institucional 1 e o Ato Institucional 2. Essas 2 legislações da época vão caçar todos os partidos do Brasil. Então, eles vão olhar assim e vão falar, essa galera pode se organizar contra nós. Então, beijo, tchau, não vai existir mais partido nenhum. Vão existir só 2. O Arena, que era a favor do regime militar, e o MDB, que era oposição ao regime militar. MDB lembra qual partido, gente? Um que existe hoje em dia? PMDB? PMDB, acertou, miserável! Parabéns! Não, e agora deixou de ser partido e volta a ser MDB, viu, Ana? Volta a ser MDB, porque né? muitos partidos tiraram o P de partido e criaram o nome progressista, né? E outros nomes aí, exatamente para tentar tirar da cabeça das pessoas o vínculo de partido político com as falcatruas políticas. Isso, muito do nome MDB vem do desgaste político do PMDB nos últimos governos que estava envolvido com corrupção. Aí criou o MDB. É igual a companhia aérea Latam, né, que antes era TAM. Teve aquele acidente com a TAM, que maculou a TAM, agora criou Latam, né? É isso aí mesmo. Bom, então, anos perdidos aí, né? A década de 60, a década de 70, a gente volta na década de 80. Na década de 80, o que nós temos, né? A volta da moda da cintura alta, a calça bag, certo? O neon sendo utilizado em tudo, batonzão vermelho, cabelo para cima e redemocratização, olha só, tudo isso junto e misturado, né, gente? Você pega a foto da sua mãe nessa época, você fica assim, Jesus, como isso aconteceu? Aquele moicano bonito, assim, né? Só coisas lindas aconteceram na década de 80, né, gente?
Eu faço essa gracinha para você conseguir ligar na sua cabeça qual período histórico eu estou falando, tá, gente? Bom, entre 86 e 89, a gente vai ter a reabertura democrática no Brasil. E dentro dessa reabertura, a criação de muitos partidos, né? O MDB se torna PMDB. A gente vai ter a criação do PT, que eu não sei imitar o Lula, mas quem sabe pode imitar, certo? A gente vai ter a criação... O PT foi criado no ABC Paulista nos anos 80, no início dos anos 80, companheira. Isso mesmo. Na época, o Lula ainda não tinha barriga e o cabelo era preto. E ele tinha um barbão, assim. E não era nem alfabetizado, não sabia nem escrever meu nome. Por isso que eu coloquei o nome Lula, para poder facilitar as assinaturas. Né? Acho bom. Aí vai surgir o PDT do senhor Leonel Brizola, saudoso Leonel Brizola, né? Hoje em dia o partido comandado pelo senhor Ciro Gomes. Vai surgir o PTB, o PFL, né? Partido da Frente Liberal, que hoje em dia é o Democratas. Vai surgir o PSDB, tá? Como os professores... PL? Oi? E o PL? Também surge, mas surge um pouquinho depois. Eu estou falando mais do período de 86 a 89. Porque aí, depois de 89, gente, vai virar a farra do bode, né? Como a gente fala lá no Nordeste. Por quê? Vai abrir partido em cada esquina, tá? E isso vai dificultar para nós na hora de votar e para você, querida adolescente. Por quê? Porque hoje em dia, o partido político, diferente do que foi idealizado pelo Weber, ele não é mais um partido que representa politicamente uma classe social ou representa politicamente os interesses de algum grupo. Eles se tornaram máquinas empresariais de voto, tá? Ou então, eles se unem, né, nas chamadas coligações para conseguir voto. Vamos ver o que vai acontecer nessas eleições novas, porque nas eleições desse ano as coligações não vão mais funcionar como funcionavam antigamente, que puxavam os votos, né? Agora os votos vão ser só por partido. Mas você, querida adolescente, o que você vai se atentar quando for votar? Você não vai olhar só o partido da pessoa em quem você vai votar. Você vai olhar em qual bancada essa pessoa está ligada. Por quê? Porque hoje em dia, ao invés dos partidos representarem os interesses, a gente tem as bancadas que representam os interesses. Então, nós temos a bancada ruralista, nós temos a bancada dos parentes, que são pessoas que são parentes de outras que já são políticos e que foram eleitas. A gente tem também a bancada da bala, que é a bancada que tem a ver com o armamento no Brasil. E a gente tem outras bancadas mais leves, né, pessoal? A gente tem as bancadas que lutam pelos direitos ambientais, tem bancada aí que luta pelos direitos dos LGBTQIA+. A gente tem uma bancada evangélica que a gente tem que olhar muito bem para ela, tomar cuidado com isso, né? Quais são os interesses dali. Então, quando você, querida adolescente, for votar, você não vai olhar só o partido da pessoa. Você vai fazer uma pesquisa e se perguntar o seguinte: a qual bancada essa pessoa está ligada, certo? Porque aí você vai saber quais interesses de verdade essa pessoa está representando para vocês, tá? Para finalizar, hoje, o Legislativo, e foi por isso que eu coloquei essa imagem aqui atrás. Luciana, eu vou só terminar meu raciocínio e eu deixo você falar, tá? O Legislativo, que é tanto o Senado quanto a Câmara, que o Leandro está representando, eles são, hoje, o menor índice de credibilidade entre as instituições públicas no Brasil, tá? Por quê? Porque a gente tem passado no Brasil por um processo de privatização do público cada vez mais, de uma política de troca de favores políticos para sustentar alguém no poder, que é chamada de clientelismo. A gente passa pelo nepotismo, que é a pessoa empregar parentes, empregar amigos, pessoas próximas, por crise de corrupção no nosso país, por uma despolitização, porque hoje em dia a gente não olha mais a representação política, a gente olha muito mais votar em alguém se aquela pessoa vai nos favorecer economicamente, do que se ela nos vai favorecer politicamente. E é isso, gente, esses fatores é que estão destruindo a política no nosso país. E como o Sartre disse, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Então, se nós somos responsáveis por nossas escolhas, responsáveis pelo que vai dar daquilo dali, vocês também serão responsáveis cada vez que vocês pesquisarem as bancadas e entenderem melhor como isso aí funciona. Ajudei um pouquinho a votar?
Demais. Demais. Demais? Gente, Então tá bom, o Luciano vai fazer o rapidinho. comentário dele. Fala, Luciano, por favor. Em relação às bancadas, é interessante como nós não temos uma bancada do quadro em giz, né? Não se elegem professores como se elege o delegado, o cabo, o sargento, o militar. Então, é impressionante como no Brasil nós não conseguimos eleger um representante que tenha mesmo atuar aí na área educacional. Um dia, em Goiânia, um colega falou assim, é impressionante, a classe dos professores são aí mais de 29 mil professores na rede pública e estadual e não consegue eleger um deputado federal, um deputado estadual para representar os nossos interesses dentro do legislativo. Mas exatamente pelo que a Hannah falou, porque eu vou votar em quem? Eu vou votar no Chiquinho do Picolé, que vai me dar um emprego. Eu vou votar no Tchau Carroça, que vai me arrumar um emprego depois. E assim, acaba que a própria população deixa de lado os interesses públicos, no geral, em função de interesses próprios. E aí, segue o baile. Né? Para terminar, eu sempre falo, pessoal... Só um minuto, professor. Gente, eu tô saindo, tô indo para a sala do terceiro ano, porque já tá dando o horário dele. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm meu WhatsApp, pode mandar áudio por lá, ou também mandar mensagem na plataforma, tá bom? Beijo, tchau. Beleza. Tchau. Tchau, Hannah. Tchau. Hannah, já tô indo para lá, só tô fazendo uma contribuição aqui. Pessoal, é importante... Fala-se muito em uma reforma política no Brasil, só que ela nunca acontece. E ela não poda os privilégios, né? Qual é a minha sugestão para vocês, se vocês querem? Não votem candidatos que já estão no poder. Não votem, tá? Essa é a minha opinião. Eu sou contra a reeleição. Para mim, o candidato tinha que ficar 4 anos e sair do poder, porque eu acredito que a política tem que ser renovada, né? E então, não votem em candidatos que já estão lá. Dê oportunidade a novas pessoas com novas ideias. É isso aí, gente. Para fechar, porque infelizmente no Brasil a política é uma carreira, né? Tem gente que está há 30 anos, 40 anos no poder, ou até mais, né? Ou até mais. Agora, outra coisa, meus queridos, conheça o plano de governo, conheça os projetos do seu candidato. Não cometa o erro que o Brasil cometeu de eleger um representante que sequer tinha um projeto aprovado em toda a sua carreira no legislativo. Então, fica a dica. Foi lá na sua casa, pediu o seu voto, por favor, me apresente sua proposta. É porque, às vezes, você vai eleger um cidadão que não tem sequer a qualificação que você já tem. Como que esse cara vai representar seus interesses? Um abraço a todos, saudades mil de vocês. Só uma questão, não vai dar para fazer a chamada? Coloque o nome, por favor, no link aqui, o nome e a turma na frente, no chat. O nome e a turma, para a gente fazer depois a organização, tá? Leandro? Eu não tenho chat. Só chat. Não tem o chat? Eita. Não. Deixa eu fazer uma chamada rapidinho, Luciano, se você quiser ir para lá, para outra sala. Galera, pessoal, tudo de bom, fiquem com Deus. Na minha Tchau, disciplina tem uma atividade na Geek, tá? Tchau. Atividade na Geek sobre Brasil Colônia. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Espera aí, fazer a chamada, gente. Não sai ainda não. Ali, quem não pode falar o nome aí no chat, fala para mim aqui, por favor. Só os que não podem. Camila Rosa. Camila, quem mais? Maria Vitória, segundo de mineração. Maria Vitória. Quem mais? Valesca, de segundo de mineração. Certo. Mais alguém? Lucas Soares. Lucas Soares. Só quem não pode escrever no chat, hein?
São só esses, pessoal? Se são, os demais já podem sair depois que escrever o nome no chat. Oi. Tem 2 alunos na mineração que pediu para me justificar. Eu coloco no chat também ou eu falo para você? Pode falar para mim que eu vou escrever um J aqui. Tá, é a Jaiane Jaiane. e o Cauã Pires. Cauã Pires. Os dois pediu para justificar, um porque teve um imprevisto e o Cauã porque tá arrumando algumas papeladas do trabalho dele. Aí não Tudo teve como bem. ele participar. Já. Colocou Yuri. Aqui. Yuri. E a Beatriz, acho que ela não tá com o chat funcionando, aí eu coloquei o nome dela, eu digitei lá. Tudo bem, né? Tá, vou escrever aqui também. Beatriz. Pessoal, mais alguém? Mas eu coloquei, ela tá presente, ela só não tá com o chat disponível. Tudo bem. O Yuri já falou. Obrigada. Tá bom, muito obrigado a você. Pessoal, então a gente vai encerrar. Espero que vocês tenham gostado do momento, tá aí aprendido. Então, até mais. Tem exercício na Geek de História. Até a próxima terça-feira aberto. Brasil Colonial, tá? Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Gente, Tchau. um abraço. Até mais. Tenha um bom dia. Tchau, até mais. Tchau. 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 Tchau, Leandro. Tchau.